Olá pessoal, função do primeiro grau. Eu quero mostrar com esse vídeo um pouquinho mais para vocês o que significa uma função do primeiro grau. Nós fizemos um vídeo anteriormente sobre a ideia de função. Quem ainda não viu o vídeo, vale a pena dar uma olhadinha para entender um pouquinho mais o que nós vamos falar agora, certo? Bom, eu parti aqui de uma ideia bem simples para retomar o conceito de função do primeiro grau, com uma tabela, certo? Que no lado esquerdo eu tenho alguns valores e no lado direito eu tenho outros valores. Lembrando que a ideia de função, eu quero relacionar variáveis, certo? Então, como eu consigo relacionar as variáveis aqui no lado esquerdo com as variáveis do lado direito? Bom, a relação entre essas duas variáveis a gente chama em matemática de função, certo? Então, eu tenho uma variável livre, certo? E uma variável dependente, certo? Estas variáveis aqui dependem dessas. Bom, existem ferramentas diferentes que a partir de uma situação prática qualquer, que poderia ser o deslocamento, aliás, o tempo com relação ao deslocamento. Então, por exemplo, uma pessoa, depois de ter caminhado 1 hora, supondo, ela se deslocou 2 quilômetros, depois de 2 horas, 4 quilômetros, e assim por diante. Poderia ser uma situação de deslocamento que relaciona tempo e distância, certo? Bom, a partir de uma situação prática, a gente consegue construir o que a gente chama em matemática de função. No nosso caso, a função está fácil de ser enxergada, certo? Para nós aqui, o f de x igual a 2x. Por quê? Se a gente colocar no lugar desse x aqui, ó, o valor 0, 2 vezes 0 é 0. 2 vezes, de novo colocando aqui no lugar do x 1, né? 2 vezes 1 é 2. 2 vezes 2 é 4. 2 vezes 3 é 6. E assim sucessivamente. Então, a lei de formação ou a função que modela esse fenômeno é f de x igual a 2x. Qual é a vantagem de construir funções a partir de situações práticas? Existem diferentes modos de análise a partir de uma função. Eu só vou destacar uma que acho bem importante, que é a seguinte: a partir de um fenômeno prático, se a gente conseguir achar a sua lei de formação ou a sua função, a gente consegue prever como esse fenômeno vai se comportar no futuro. Por exemplo, se esse fenômeno aqui se manter com as mesmas taxas de variação, certo? Na 4ª hora, então 4 vezes 2 é 8. Então, eu sei que a distância após 4 horas seria 8 quilômetros. Então, se eu consigo construir uma função a partir de um fenômeno prático, isso me permite projetar e saber como esse fenômeno vai se comportar no futuro. É interessante a gente observar como isso acontece em várias situações que envolvem a nossa vida. Por exemplo, na previsão do tempo, né? Quando eu quero saber, as pessoas que trabalham com isso, que modelam, claro que lá não se trata de um fenômeno, de uma função do primeiro grau, mas quando está diante de uma situação que eu quero saber como vai ser o tempo na quinta-feira, certo? O que é feito? É coletado dados, certo? Dados reais, ou seja, dados empíricos que permite com que a gente construa uma função e a partir dessa função projete esse fenômeno para o futuro. Então, essa é uma das maneiras que eu posso pensar da utilidade das funções em nosso dia a dia. Existem fenômenos, claro, bem complexos. A função do primeiro grau é considerada uma função simples com relação a essa análise, ok? Outro ponto importante, antes de a gente definir algebricamente uma função do primeiro grau. Muitas vezes a gente pensa em função do primeiro grau quando ela já está escrita assim, ó, quando ela já está pronta, f de x igual a 2x, por exemplo. Pessoal, f de x igual a 2x é depois que essa ponte já foi feita, ou seja, a ponte entre uma situação real que eu estou analisando e escrevendo ela matematicamente. Às vezes a gente encontra o pessoal enxergando simplesmente a função assim, ó, escrita algébrica, sem pensar que uma função por trás dela, de qualquer função, não só a função do primeiro grau, a gente pode pensar em uma ferramenta de análise importante para entender melhor esse fenômeno, certo? Bom, como é que eu defino e como é que eu classifico uma função do primeiro grau? Bom, uma função do primeiro grau, matematicamente falando, a gente define ela dessa forma, ó. Eu digo que uma função do primeiro grau é aquela que eu consigo escrever assim, ó, f de x igual a ax
mais B. Isso significa o quê? Com A diferente de zero. Com A diferente de zero. Toda função que tiver essas características, a gente chama ela de função do primeiro grau. Vamos pegar o nosso exemplo. Ó, o A vale, no nosso caso, 2, certo? O B vale quanto aqui para nós? 0. Então, essa função f de x igual a 2x é uma função do primeiro grau. Por quê? Porque ela segue essas características algébricas. A gente vai ver futuramente que uma função do primeiro grau, ela tem taxa de variação instantânea, né, que a gente chama de derivada. Eu vou fazer uma série de vídeos falando sobre derivada futuramente. Mas, então, toda função do primeiro grau, ela tem essas características gerais, f de x igual a ax mais b, ok? No nosso caso, aliás, deixa eu falar um pouquinho sobre por que o a tem que ser diferente de zero. Porque se o a for igual a zero, vai sobrar só o b, e aí vai ser uma função constante, que é uma função diferente de uma função do primeiro grau, certo? Então, uma função do primeiro grau, na classificação matemática dela, é todas aquelas que podem ser escritas nesse formato. Deixa eu dar mais um exemplo aqui, ó. Por exemplo, uma função f de x igual a, supondo que seja 3x mais 1, por exemplo. 3x mais 1 é uma função do primeiro grau? A pergunta, sim. Por que é uma função do primeiro grau? Porque ela segue essas características gerais aqui, ó, que é, como a gente já definiu antes, uma função do primeiro grau é sempre aquela que é possível de ser escrita nesse formato. f de x igual a x mais b com a diferente de zero. Nesse caso, o a igual a 3 e o b igual a 1. Pessoal, eu vou fazer rapidinho antes de a gente terminar esse vídeo, porque é importante a gente fazer, depois da definição de como, o que é uma função do primeiro grau, certo? E a sua relação em uma situação prática, vale destacar que a gente está na geometria analítica, certo? Se a gente está na geometria analítica, a gente está falando de gráfico. E como a gente está no plano, gráfico no plano, a gente costuma utilizar o que vocês provavelmente já viram, que é o plano cartesiano, que é um sistema de coordenadas ortogonal que permite com que a gente escreva funções, que são leis de formação relacionadas a fenômenos práticos, através de uma representação, que no nosso caso aqui é uma linha, certo? Bom, pessoal, eu vou fazer rapidinho aqui o gráfico, porque uma função do primeiro grau, o gráfico dela vai ser uma reta. Então, ó, utilizando a lógica do plano, né? Então eu vou chamar esse eixo aqui, ó, eu vou chamar de eixo x. E esse aqui, ó, eu vou chamar de f de x. Então, colocando os planos, ó, os pares ordenados que eu tenho aqui, ó, o primeiro par ordenado é colocando aqui no plano 0, 0. Certo? Então, ó, é 0 para x e 0 para y. O outro, 1 para x e 2 para y. Então, eu tenho aqui o par ordenado, porque uma função do primeiro grau, a característica dela é ser uma reta, como falei, certo? Então, aqui, ó, 2, o próximo ponto, seguindo esses valores aqui, tá, pessoal? Então, ó, 2 e... fazer o pontilhadozinho aqui, 2 e 4, que é o próximo ponto, esse ponto aqui, ó, certo? Então, eu poderia continuar, fazer os outros também, 3 e 6 e assim sucessivamente. Como é uma função do primeiro grau, como falei para vocês, isso vai gerar, a partir dos valores que eu tenho, uma reta, certo? Eu só vou fazer o corte da reta aqui que a gente fez, certo? Então, uma função do primeiro grau, ela passa para, no nosso caso aqui, né, no ponto 0, 0, depois no ponto 1 para x e 2 para y, ou f de x, como a gente utiliza na linguagem de função, e depois 2 e 4, e assim sucessivamente. Eu poderia fazer os outros pontos, os infinitos pontos, que todos eles iam ter a mesma direção e sentido dessa linha aqui, ó, que é a linha que representa essa função aqui, ó, que é a função f de x, que a partir de algumas ferramentas matemáticas, que pode ser ajuste de curva, interpolação e assim por diante, eu consigo, a partir de um fenômeno prático,
construir uma lei de formação que permite projetar esse fenômeno para o futuro. Então, no nosso caso, essa lei de formação é uma reta definida dessa forma e que pode ser representada utilizando a linguagem de plano cartesiano, linguagem de gráfico, representado através de uma linha, certo? As vantagens de representar uma função utilizando um gráfico é que tu consegue ter uma visão mais ampla de como o fenômeno vai se comportar no futuro, né? A gente pode ver que ele vai ter uma taxa de variação constante, certo? E ele vai ter um crescimento constante. Nesse caso, trata-se de uma função do primeiro grau crescente, né? Em que cada vez que eu subo valores aqui em x, eu também tenho uma correspondência, uma subida de valores também em f de x. Existem funções do primeiro grau crescente e decrescente. Quando o a for positivo, a função é crescente. Quando o a for negativo, a função é decrescente. Mas, de forma geral, eu posso dizer que uma função do primeiro grau, no gráfico, ela vai se tornar uma reta, que pode ser crescente ou decrescente. Ok? Bom, essa é a ideia de função do primeiro grau. Então, ela segue esse critério algébrico, ela vem de uma análise empírica, é escrita algebricamente, a gente modela ela desta forma, algebricamente, e também podemos construir um gráfico que é a representação, uma representação utilizando, nesse caso, o plano cartesiano, que permite com que a gente tenha uma visão mais ampla do fenômeno original. Ok? Bom, pessoal, essa então, em linhas gerais, é o conceito de função do primeiro grau. A gente vai fazer outros vídeos ainda relacionados à função, porque futuramente, quando o nosso estúdio estiver pronto, a gente está com o estúdio de gravação praticamente pronto, então nós vamos ter aula no quadro, certo? Que fica uma visão mais ampla de vocês também conseguirem analisar aquilo que a gente está estudando em matemática e também os assuntos que nós vamos abordar de filosofia e de ciência também, que são as aulas que nós estamos preparando aí com o estúdio novo, que semana que vem, nos próximos dias aí, ele deve estar pronto, ok? Bom, pessoal, então fico por aqui, deixo aquele abraço a todos vocês e que nós nos encontramos, que nós possamos nos encontrar aí nos próximos vídeos. Valeu, até mais!